Este é o mapa astrológico de Neymar dos Santos, que está envolvido aí em mais uma polêmica na sua vida, depois de justamente a final da Copa da França ele ter socado aí, ou dado um tapa, como você quiser interpretar, num torcedor. E aí estar correndo o risco de ser suspenso até 8 jogos na França por causa disso. O que será que o mapa astrológico dele pode nos ajudar a entender melhor essa postura dele? Porque será que ele virou um monstro? Será que ele deveria ficar fora da seleção brasileira? Ele está muito mimado? Ele está tendo cada vez mais atitudes lamentáveis? Deveria deixar de lado esse posto de capitão? Não deveria ser realmente convocado? E sempre está tomando atitudes erradas? Vamos descobrir hoje mais analisando o mapa do Neymar. Gente, olha só, eu peguei esse mapa astrológico do Neymar e antes de eu analisar esse mapa astrológico do Neymar, para a gente poder entender esse momento que ele está vivendo, se prepare, porque eu acredito que tem muita gente que vai se identificar, que vai ficar surpreso, vai mudar a sua visão a respeito dele. Já assinou o canal? Não! Aqui embaixo tem um lugarzinho para você assinar o canal e principalmente tem uma sinetinha. Ativa aqui a sinetinha, aqui tem, para você já fazer parte desse grupo gigante de pessoas aqui do Caminho Solar. Me acompanha lá no Instagram, me acompanha lá no meu Telegram. Não, tá tudo aqui embaixo o link, eu quero esperar e ver vocês lá também, porque muitas novidades saem em primeiríssima mão para quem tá lá. Aliás, quem é PR, quem é RP aqui já coloca pra mim. Sou RP, quero saber quem é Solar, já põe aqui também, porque as inscrições ainda estão abertas para o programa Solares, que vai ajudar você a se conhecer mais através da astrologia. Tá tudo aqui embaixo para você saber muito mais, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, eu olhei aqui o mapa do Neymar, fui atrás do esquema celeste dele, tá aqui, ó. Isso aqui é um esquema celeste, tá? E eu fui analisar o mapa do Neymar. E o Neymar, ele é de 5 de fevereiro. Ele completou esse ano 27 anos. E como ele tem uma configuração onde o ascendente dele é um signo do elemento fogo, isso pode acelerar um momento muito importante dentro da astrologia, que é chamada de retorno de Saturno. Meu Deus do céu, o que é isso, Aline? Saturno é um planeta que leva 29 anos para fazer toda uma volta aonde ele estava quando você respirou pela primeira vez. Então ele leva todo esse tempo para fazer uma volta completinha. Então quando você faz 28 anos, o dia seguinte é o primeiro dia do seu 29º ano de vida. Então você já começou a viver ali. E se você tem no seu mapa astrológico alguns signos que são muito fortes do elemento terra, isso pode atrasar um pouquinho. Se você tem no seu mapa alguns elementos como ar, como o fogo, isso pode acelerar, ou seja, antecipar. E nesse caso, o Neymar, que está vivendo seu 28º ano de vida, porque ele completou 27. Então ele está vivendo os dias do seu 28º ano de vida, e quando ele, dia 5 de fevereiro de 2020, ele vai completar 28, e o outro dia já é o primeiro dia do seu 29º ano de vida. Ele já está mostrando sinais de que está entrando nesse famoso retorno de Saturno. E Aline, o que é esse retorno de Saturno? É um momento muito forte, é um momento muito intenso na vida de todas as pessoas. Você já passou dos 30, 31 anos ali, procura resgatar aí o que aconteceu nesse período da sua vida. Principalmente analisar aí que situações que aconteceram, quantas vezes você entrou em crise, quantos impactos que você teve, muitas amizades que se afastaram, mudança de emprego, de trabalho e muito mais. Por quê? Porque você chegou nesse famoso retorno de Saturno, que é um momento muito especial dentro da astrologia, aonde alguns papéis dela são definidos. Por exemplo, de que o signo que você nasceu, o solar, se torna apenas o seu pensamento. A lua, as tuas emoções. E quem entra em campo pra valer, que tá se assumindo e se empoderando mesmo, o ascendente. E no caso do Neymar, está chegando firme e forte aí o ascendente de quem? Sagitário. Ele que é um aquariano e que está se empoderando cada vez mais, se tornando
um sagitariano aí e tem a lua, pasmem, meio aquário e meio peixes. Então ele tem um pouco dos dois. Então a gente já começa a analisar o tom que ele sempre trouxe em tudo que ele fez de rebeldia, de ser autêntico, de ser diferente, no seu cabelo, no seu jeito de se vestir. Ele sempre causou, como a gente diz por aí, né? Então esse lado dele, rebelde, vem muito desse aquariano. E esse aquariano, ele pede espaço para ter liberdade, para ele não querer ser controlado. Ele odeia ser mandado. Então existe assim, ó, para quem lida com o Neymar, precisa aprender a lapidar sua comunicação para conversar com ele. Porque o que acontece? Se em algum momento aparecer o cheiro de autoridade impondo-se para ele, ele vai fazer o quê? Refugar. Ele vai negar. Por quê? Porque vai contra a natureza dele. Então, se você chegar para ele e pedir algo, ele pode fazer tudo por você. Agora, se você chegar para ele e dizer, eu é que mando aqui, eu é que sou teu treinador, tu tem que me obedecer. Aqui, farroupilha, não vai fazer absolutamente nada disso. Por quê? Porque ele precisa se sentir estando em meio a pessoas em que ele admira, que ele respeita, que ele considera que sejam inteligentes, que ele realmente, que permitam que ele possa desabrochar. Só que tem um detalhe, né? Ele vem com um grande desafio aí na maneira de se impor. Como ele não suporta a injustiça, como ele não suporta mentiras, e ele é muito verdadeiro, ele tá aprendendo a lidar com ser verdadeiro no meio disso tudo. Nada justifica a agressão, nada justifica, mas ele está sim em um processo de crescimento e de se empoderar de características que ele está se assumindo a partir de agora. E todo sagitariano, e aí eu quero saber quem são os sagitarianos de plantão, os aquarianos de plantão, coloca aqui embaixo para mim. Eles têm esse desafio com a sua comunicação, porque eles tendem a ser o quê? Sinceros demais. E esse excesso de sinceridade vira um sincericídio, e se ele não pensar, tudo que é desse tamanho fica deste tamanho, e aí ele acaba transformando uma história pequena numa história grande e que pode acabar revertendo em comportamentos exagerados, impulsivos, que ele pode se arrepender depois. Infelizmente, ele veio aprender algumas coisas de ego, de orgulho, tá? Isso pertence a ele, tanto que alguns apresentadores de televisão e tudo escreveram, sabe que criamos um monstro porque ele nunca fala que errou. É um desafio para ele, só que antes de qualquer coisa, ele se cobra muito. Ele tem uma autocobrança feroz por um outro ponto da configuração dele aqui. E ele veio aprender a lidar justamente com a crítica. Ele veio aprender a lidar com o que os outros estão falando sobre ele, sem que isso afete diretamente ele e ele consiga fazer o trabalho dele. Ou vocês acham que é à toa em que ele se tornou uma pessoa pública? Aonde justamente aí entramos agora na parte emocional e temos aí o aquário com o peixes, porque ele está 0 grau de peixes, então ele está muito próximo de aquário, então ele tem 2 signos que representam ele nas emoções, que no caso é aquário e peixes, e aquário adora curtir a vida, adora ser leve, adora aproveitar, adora não se comprometer. Mas tem um lado pisciano que já é romântico, que é uma pessoa que se prende, que se doa, que é uma pessoa que faz tudo pelo outro, que inclusive até cai em algumas armadilhas de colocar ele no pedestal. E aí de se tornar o salvador dessa pessoa. Então é um desafio muito grande para o Neymar a questão emocional, porque existe um lado dele extremamente rebelde, que não quer se prender, e tem um outro lado dele que sim, quer se apaixonar, quer ouvir as sinetinhas tocando de fundo quando ele estiver num momento a dois com essa pessoa. Ele quer ser amado, ele quer conversar muito com essas pessoas, ele quer ter troca. E para ele estar com uma pessoa, essa pessoa tem que ser inteligente, essa pessoa tem que ter aí café no bule, também ser diferente, também entender a vida louca que ele leva.
Então ele só precisa tomar cuidado em qual das vibrações que ele está atuando. Porque, por exemplo, o signo de peixes tem 2 peixes. Um que conecta com o eu superior e outro conecta com o eu inferior direto. Então tem que cuidar com os vícios, tem que cuidar sim com as drogas, tem que cuidar com comportamentos muitas vezes também autodestrutivos. Estar rodeado de pessoas que podem levar ele inclusive para um mau caminho, entre aspas, tá? Então são alertas que o mapa dele acaba trazendo, mas em especial ele é muito forte em termos de energia por causa do Sagitário. Esse Sagitário dele pede mais do que nunca ação, atitude, que ele faça o que ele tem que fazer para poder conquistar os sonhos deles. Só que às vezes, se alguma coisa é falada e é dita e mexe com o sentimento de justiça dele, ele pode ficar absolutamente cego. E isso não é só para o Neymar, é para todas as pessoas do signo de Sagitário. Que se tiver diante de uma criança sendo maltratada, de um animal sendo maltratado, de um idoso, algo que fere os seus valores e senso de justiça, ele vai para tudo, com tudo para cima. E aí ele pode não pensar nas consequências das atitudes dele. Então ele tem isso e à medida que o tempo for passando, ele vai amadurecendo, ele vai aprendendo isso dali. Então o mapa astrológico mostra ali essa jornada que ele veio aprender aqui a trilhar e ele precisa trilhar isso porque tem realmente muitos aprendizados, inclusive em termos de sexualidade que ele está trazendo de vidas passadas para essa que o mapa dele revela. Sexualidade, sim, tá falando de quantos karmas que ele trouxe lá atrás. Aí a gente começa a olhar algumas coisas na mídia social aí e começa a ficar cutucando e pensando aqui, entendi. Bom, aqui é a Aline Schultz falando sobre o mapa astrológico do Neymar, dando uma pinceladinha até pra gente conseguir compreender essa situação que tá acontecendo hoje aqui, pra gente poder realmente olhar para nós mesmos e conseguir nos conhecer, ao ponto de mergulharmos no autoconhecimento para conseguir, no mínimo, amenizar algumas situações, algumas ações e algumas atitudes nossas para que a gente não precise sofrer a consequência disso. Então, Neymar tem um senso de justiça muito forte e ele precisa só encontrar esse senso de justiça equilibrando com o senso da justiça divina com a da matéria, entendendo que nada passa em vão e tudo fica aqui. Então, a aceitação de algumas coisas que ele não pode mexer e não pode mudar faz parte do aprendizado dele e ele sim tá se empoderando para ser o grande líder que ele é. Por quê? Porque Sagitário é um grande líder e não um líder por ser líder, é um líder que tem valores baseados na justiça, na filosofia, na questão de compreender a vida. E por isso, eu acredito sim que Neymar está desabrochando grandes potenciais que ele traz dentro de si para cada vez mais ser ele quem nasceu para ser. Assim como você. Você sabe para que você nasceu? Para que você voltou? Para que você está aí dentro dessa configuração astrológica aí desse mapa? Ou você acha que é o acaso e que você é assim por causa dessa configuração? E se eu te disser que é o oposto, que é o contrário? É exatamente o contrário. Você traz aprendizados com você que o mapa serve para aflorar esses aprendizados, mostrando a melhor configuração de signos com características compatíveis com aquilo que você traz para cá. Por isso, não se iluda. A astrologia vai muito mais além do que apenas um horóscopo ou adivinhação. Ok? Esse foi um vídeo muito especial falando sobre o Neymar e uma situação pontual que está acontecendo agora, em que ele está entrando no retorno de Saturno, está começando a entrar no processo de transformação. E preparem-se para observar eles nos próximos 3 anos e meio, e ver tudo o que vai acontecer com ele, para que ele, no final, seja ele, mais ele do que nunca. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. E não esqueça de dar um like e compartilhar. E eu quero ver seu comentário, o que você achou, colocando aqui embaixo, tá bom? Tchau, tchau!